Beleza, gente? Mais um vídeo aqui pro canal. Vamos resolver agora esse exercício aqui. Vamos observar as perguntas para a gente poder analisar o gráfico. Primeira pergunta: qual a quantidade de classes foram formadas? Esse gráfico é um gráfico bem sintético. Ele está mostrando, na verdade, um histograma. E aí esse histograma tem os intervalos de classes. E aqui está demonstrando a frequência. Sempre o eixo Y vai ser a apresentação das frequências. E o eixo X, ele representaria o valor da variável, com seus respectivos pontos médios. Aí ele está perguntando: qual a quantidade de classes? A quantidade de classes é a quantidade de barras que são apresentadas no gráfico. Então nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 barras. Então a resposta é 5. Então essa é a quantidade. Segunda questão: faça a tabela das frequências. No caso, frequência absoluta, frequência relativa, frequência acumulada e a frequência acumulada relativa. Para isso, nós vamos precisar de uma tabela de gráficos semelhante a esta aqui. E aí, vamos observar o seguinte. Primeiro, nós precisamos formar os intervalos de classe. Tire esse FR que não está aqui, não precisa estar aqui. Precisamos formar, obter as frequências absolutas, a frequência relativa da absoluta, a frequência acumulada e a frequência acumulada relativa desta frequência acumulada que está aqui. Como é que nós vamos organizar esses intervalos de classe? Para isso, nós vamos precisar de algumas variáveis, alguns valores. Nós vamos precisar do limite inferior, do limite superior, da amplitude total, da quantidade de classes e da amplitude de cada uma dessas classes. O limite inferior é só observarmos aqui no enunciado da questão. Ele está dizendo que o valor mínimo é 2 e o valor máximo é 20. Ou seja, o valor mínimo é o limite inferior e o valor máximo é o limite superior. Então nós temos já aqui limite inferior 2, limite superior 20. A amplitude vai ser a diferença entre esses dois limites. Então nós temos 20 menos 2, 18. A quantidade de classes é a resposta da pergunta anterior, que vai ser no caso 5 classes. E a amplitude nós vamos ter que fazer a conta. Nós vamos ter que dividir a amplitude total, que vai ser 18, pela quantidade de classes, que é 5. Se a gente dividir 18 por 5, nós vamos ter 3,6. E aí, nós temos os valores. Limite inferior 2, limite superior 20, amplitude total 18, que é a diferença desses dois valores, 20 menos 2. Nós temos a quantidade de classes, que é 5, pela quantidade de barras que nós estamos observando. E nós temos a amplitude por intervalos de classes, que vai ser a divisão da amplitude total dividido por 5, que dá 3,6. Com isso, nós já podemos construir o nosso intervalo de classe. Primeiro, nós vamos colocar o limite inferior como primeiro valor, que vai ser 2. Depois, nós vamos somar de 3,6. E aí, nós vamos fazer isso para os outros intervalos que nós vamos ter. Então, por exemplo, 2 é o primeiro intervalo, é o valor mínimo. E aí, esse valor vai somar até chegar a um valor de 3,6, que vai ficar 5,6. Depois, nós vamos pegar o 5,6, somar de 3,6 dá 9,2. 9,2 somado de 3,6, 12,8. 12,8 somado de 3,6, 16,4. 16,4 somado de 3,6 vai dar 20. E aí fecha o nosso limite superior. A frequência, ela é nada mais nada menos que os valores no eixo Y para cada uma dessas barras que nós estamos observando. Por exemplo, a primeira barra bate uma frequência que é igual a 2. A segunda, uma frequência que é igual a 5. A terceira, uma frequência igual a 9. A quarta, uma frequência igual a 6. E a última, uma frequência igual a 3. E aí nós vamos colocar nas colunas 2, 5, 9, 6, 3. E aí nós precisamos somar todas essas frequências para a gente poder encontrar o valor de n. Somando todas essas frequências, nós vamos ter o valor igual a 25. Qual é a frequência relativa? A frequência relativa vai ser a divisão dessa frequência absoluta pelo total. Então, cada frequência dessa vai ser dividida pelo total. 2 dividido para 25, 5 dividido para 25, 9 dividido para 25, 6 para 25 e 3 para 25. Teremos os seguintes valores: 8%, 20%, 36%, 24% e 12%. Se somarmos, vai dar o valor igual a 1. Já a frequência acumulada, ela vai ser o quê? Ela vai ser a frequência anterior, a frequência absoluta anterior, mais a frequência atual. Nós vamos fazer esta soma. O 2 da primeira linha, ele não tem frequência anterior para ser somado. Então, repete o valor igual a 2. Aí nós temos o segundo, que é 5. Então, nós vamos somar da anterior. E aí, nós, ao invés de somarmos os valores anteriores, nós podemos pegar o valor da frequência acumulada anterior, que vai dar o mesmo resultado. Por exemplo, 5 mais 2, 7. E aí, nós vamos ter aqui 9 mais 7, que é 16. 6 mais 16, que é 22. 3 mais 22, que é 25. E aí, nós chegamos
chegamos à frequência total, que é 25. Depois, nós vamos fazer a frequência acumulada relativa, que é, novamente, dividir a parte pelo número total, pelo todo. 2 dividido para 25 vai dar 8%, 7 dividido para 25, 28%, 16 dividido para 25, 64%, 22 dividido para 25, 88%, e aí depois o total que vai dar 1. Pronto, conseguimos montar a nossa tabela de frequências, que é a resposta da segunda questão. Agora nós vamos responder a terceira pergunta, que é: monte a tabela, calcule e diga o valor da média. Vamos para a tabela da média. Nós já temos então os intervalos, nós já temos a frequência absoluta. Nós vamos precisar criar duas colunas para poder responder a média, que é o ponto médio e o ponto médio vezes a frequência absoluta dele. Beleza, vamos lá. O ponto médio, o que ele é o ponto médio? Sempre vai ser o que? A soma dos dois valores das classes, ou seja, somar 2 mais 5,6 e dividir por 2. Então, o ponto médio é isso. A soma desses dois valores dividido para 2. A soma desses dois valores dividido para 2. A soma desses dois valores dividido para 2. E aí, para isso, nós teremos os seguintes resultados: 3,8, 7,4, 11,6 e 18,2. Esses são os valores dos pontos médios. Depois nós vamos fazer o cálculo das colunas, que é o ponto médio vezes a frequência, que vai ser o quê? 2 vezes 3,8, 5 vezes 7,4, 9 vezes 11, 6 vezes 14,6, 3 vezes 18,2. Nós vamos obter os seguintes resultados. E aí, depois disso, nós vamos pegar todos esses valores aqui e nós vamos realizar uma soma. A soma de todos esses valores dessa coluna vai ser 285,8. Esse valor, 285,8, ele representa todo esse valor da fórmula da média, que é o somatório do valor de x vezes a frequência de todos os valores de x. E aí, ou seja, 285 vai ser essa parte da fórmula. O valor de n nós já sabemos que vai ser igual a 25. Vamos colocar na fórmula. Então, a média vai ser 285,8 dividido para 25. Dividindo esses valores, nós vamos ter um valor médio de 11,40. Então, já encontramos a resposta para a média. Depois, a questão ela quer saber qual é o desvio padrão. Para isso, nós vamos precisar ampliar mais a nossa tabela. Então, nós já temos aqui intervalo de classe, frequência absoluta, ponto médio vezes a frequência. Nós agora vamos precisar acrescentar mais 3 colunas, que é o ponto médio menos a média, o ponto médio menos a média elevado ao quadrado, e o ponto médio menos a média ao quadrado vezes a frequência. Que é isso tudo, quando chegar bem aqui no final, que vai ser realizada a soma, para ele representar essa parte da fórmula da variância. Beleza, então vamos lá. Vamos pegar então, nós temos o valor da média. Então, se nós observarmos na questão anterior, a média é 11,43. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar cada ponto médio, que é 3,8, e subtrair da média. Pega esse ponto médio, subtrai da média. Pega esse ponto médio, subtrai da média. E aí nós vamos obter os seguintes valores. Então, esses são os valores que nós encontramos dessa diferença do desvio da média. Então, esse aqui é o desvio da média. E aí nós vamos pegar esses desvios da média e elevar ao quadrado. Então, só elevar todos esses valores aqui ao quadrado. E aí nós vamos obter esses valores aqui. Depois de obter esses valores, nós vamos multiplicar cada valor desse pela própria frequência. 58,24 vezes 2, 16,25 vezes 5 e assim por diante. E aí nós vamos obter esses valores aqui. E aí depois, por último, nós vamos o que? Somar todos esses valores, que vai equivaler a 397,09. Então esse aqui é o valor dessa parte da fórmula, que representa a mesma coisa que esta parte. Nós já temos aqui o valor de n, que é 25. Nós só vamos colocar agora na fórmula. 397,09 dividido por 25 menos 1. E aí, fazendo o cálculo matemático dessa parte, nós teremos uma variância de 16,55. E aí, depois, para nós realizarmos o cálculo do desvio padrão, basta fazermos a raiz quadrada desta variância. A raiz quadrada de 16,55 é igual a 4,07. Este aqui é o valor do nosso desvio padrão. Já respondemos a pergunta para a variância. Então, a variância é 16,55 e o desvio padrão é 4,07. Muito bem, então vamos lá. Já sabemos então, calcule e diga o valor do desvio padrão. Já sabemos, 4,07. Já sabemos qual é o valor da variância também. 6. Construa um
gráfico de barras, colocando a medida de posição e de dispersão encontrada. Vamos lá para o gráfico de barras. Aqui, gente, eu coloquei aqui uma representação de um modelo de gráfico aqui só para poder agilizar o processo do desenho do gráfico, para a gente poder agilizar o vídeo aqui, para não ficar muito longo. E aí, o que nós vamos fazer? Nós temos que construir um gráfico de barras. Nós temos uma variável. Essa variável é desconhecida, então eu posso colocar qualquer coisa aqui. Pode ser uma variável A, uma variável X, o que vocês optarem, que eu vou deixar aqui como uma variável A para representar aqui esta variável desconhecida. E aí, nós temos que representar o gráfico de barras. Eu vou pegar aqui uma barra qualquer e vou colocar aqui em cima da indicação da variável. E eu preciso saber qual é o valor da média, qual é o valor da medida de dispersão, que é o desvio padrão. Nós sabemos que o valor da média, ele é 11,43, e aí eu vou levar a minha barra até esse valor da média. Tá aqui, então, exatamente 11,43. Então, esta barra representa a minha média. Nós temos o valor do desvio padrão. O valor do desvio padrão é 4,07. E aí, então, nós precisamos o quê? Somar esse 11,43 para mais e para menos o valor do desvio padrão. Quando nós somarmos o valor da média, 11,43 mais 4,07, nós vamos obter um valor que é igual a 15,5. E aí eu vou colocar esse valor aqui em cima para representar a minha variância. E aí depois, agora eu vou subtrair o meu valor, 11,43 menos 4,07, que equivale a 7,35. Ok. Então, suponhamos que essa distância de 15,5 é igual a essa distância aqui. Aí eu vou pegar a minha barra. Então tá aqui a minha barra de erro. E aí essa barra de erro, ela precisa estar exatamente em cima de cada um dos pontos do desvio padrão. Construir um gráfico de barras, colocando a medida da posição, que é a barra, então o final da barra é a minha medida de posição, que é a média, e a minha medida de dispersão, que é o desvio padrão, para mais e para menos. Então ele vai variar entre 15,5 e 7,36. Então é assim que se faz o desenho do gráfico de barra. Beleza. Agora nós vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta já está associada a uma tabela. O que ele quer? Ele quer que a gente desenhe um gráfico de box plot. Vou novamente aqui um modelo para agilizar o procedimento. E aí eu vou aqui indicar o primeiro, segundo e o terceiro quartil para que a gente possa construir a amplitude interquartil. E aí eu vou alinhar aqui a partir desse ponto. Então, o segundo quartil, ele tem o valor que é igual a 26. Aqui, valor 26. E esse segundo quartil, ele é a mediana. O terceiro quartil, ele tem um valor que é 32,75. E nós temos aqui o primeiro quartil, que ele representa o valor que é 23,25. Vamos analisar uma seguinte coisa. Qual a distância desse valor até a mediana, do terceiro quartil até a mediana, e qual é a distância do primeiro quartil até a mediana? Vamos fazer uma subtração para que a gente possa ter uma noção do quanto que eles estão distantes ou estão próximos da mediana, para que nós possamos fazer a amplitude de forma correta. Observa lá. Primeiro, a amplitude interquartílica, ela vai ser a subtração desse valor menos esse, mas nós temos que entender o quão próximo e quão distante esses dois valores estão da mediana. Então nós vamos fazer a subtração aqui. Primeiro, nós vamos pegar 32,75 menos a mediana, que vai dar um valor de 6,75. Vamos ver agora a segunda distância aqui. Nós vamos subtrair 26 menos 3,25. Nós temos um valor que é igual a 2,75. Percebe que esse valor está muito mais próximo da mediana do que esse valor aqui. Muito mais próximo. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos aqui criar aqui uma distância que seja adequada para o que está se pedindo. Então, praticamente, ó, é 3 vezes maior, quase, né? Mais de 2 vezes maior do que essa distância que está aqui. E aí eu vou representar dessa forma. Então ficou aqui, uma vez, aqui representa quase 3 vezes a distância. E tá aqui a amplitude. E se aqui está a amplitude, aqui está a mediana. Pronto, já criei aqui a amplitude interquartil. Agora só falta fazer os bigodes ou as barras. As barras nós temos aqui, nós precisamos entender agora o seguinte. Para obtermos o limite inferior, nós precisamos pegar esse limite inferior, que é 23,20, e nós vamos subtrair esse valor da amplitude interquartil. O valor, ele vai ser a subtração de 32,75 menos 23,25, que deu 9,5. Multiplicado por 1,5 o tamanho dessa. Aqui nós temos o valor do limite inferior. O resultado para isso, desse limite inferior, vai ser igual a 9. E aí eu vou indicar o valor igual a 9 aqui no meu gráfico. Eu vou ampliar mais ele aqui, já ficou diferença bem. Pegar e colocar um pouquinho mais embaixo. Agora nós vamos fazer a amplitude, o limite superior. O limite superior, ele já vai ser o valor do terceiro quartil, que é 32,75, somado da amplitude e 1,5 a distância dessa amplitude.
amplitude. Esse valor vai dar 46. Para ficar melhor representado. Então agora nós já temos aqui o valor do limite inferior do limite superior. E aí esse valor 47 vai 47. Vamos agora colocar as nossas barrinhas. A primeira barrinha vai ser essa aqui, até 9, e a segunda vai ser até o 46. Só precisamos ter agora um cuidado para nós entendermos qual é a distância desse valor em relação a esse e medir essa distância em relação a esse. Vamos fazer de novo a subtração. 47 menos 32,75. 14,25. E agora vai ser o próximo, que vai ser 23,25 menos 9, 14,25. Aí, se subtrairmos 23,25 menos 9, nós vamos obter novamente 14,25. O mesmo valor que nós encontramos dessa subtração. Ou seja, os bigodes, eles têm o mesmo tamanho em relação ao limite, o limite inferior e o limite superior. Ou seja, então eu coloquei aqui uma distância que ficou aqui, que equivale ao valor 9. Basta fazer o quê? Eu deixar na mesma distância, porque os bigodes são do mesmo tamanho. Pronto. Agora sim, aí o 47 já não está mais lá em cima. Agora o 47 vai ficar bem aí. Colocar uma barrinha dessa aqui. E aí, esse é o gráfico boxplot para esta variável. Posso chamar ela de variável A. A indicação que ela é uma variável A. Então, esse aqui é o boxplot. Vamos agora responder a última pergunta. A última pergunta diz o seguinte: define a curva de distribuição hipotética, mostrando a posição da média, da mediana e da móda. Vamos lá. Vou pegar aqui e representar esse gráfico, aproveitar aqui só do eixo. E agora vou fazer uma curva de distribuição. Para isso, o que eu vou precisar? Vou precisar saber quais são os valores. Nós temos aqui a média, a moda. E aí, não temos aqui o valor da mediana, mas está aqui, olha, o valor da mediana é igual a 26, que ele é o segundo quartil. Então, vamos colocar aqui cada um desses valores aqui no nosso eixo X. 26, vou colocar bem aqui. Vou colocar aqui, já para adiantar. A média, ela tem o valor maior que a moda. Então, ela é 27,57. Já a moda tem o valor igual a 20. Pode perceber que a distância de 25 para 26 é um elemento. E de 26 para 27,57 é 1,5. Então, nós vamos diminuir aqui a distância. Ficou dessa forma. E aí, nós vamos fazer uma distribuição. Para nós sabermos aonde é que está localizado aqui, para exemplificar aqui, né, a posição da média, da mediana e da móda. Observem aqui que o gráfico de boxplot, ele vai nos dar uma orientação de como é que vai ficar o desenho da curva de distribuição. Então, para isso, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar esse gráfico aqui para me ajudar a fazer um modelo melhor, mais fiel da curva de distribuição. Eu vou colocar ele bem aqui, e aqui eu já vou saber indicar onde é que fica a mediana. Já vou saber onde é que ela vai ficar. E como vai ficar a curva de distribuição também. Então, é isso que eu vou fazer agora aqui. Então, vamos lá. Deixa eu estender aqui. Agora eu vou usar aqui essa curva de distribuição normal aqui como referência. E aí eu vou pensar no seguinte: o valor mais frequente sempre é a moda. Então, o topo da distribuição sempre é a moda. E aí, olha, o limite é aqui e o limite superior está aqui. Então, vamos lá. Vou dar uma editada aqui para vocês observarem. Aqui, a moda deve estar para cá, no 25, que está totalmente errado, perdão. Aqui eu coloquei os valores da média no gráfico da frequência. Não era para estar aqui, era para estar aqui embaixo. Então, na verdade, olha só, mediana está aqui, olha aqui, média, uma distância menor, e a moda, perdão, uma distância menor, e a média mais por aqui assim. Pronto, agora sim, isso aqui é frequência. E aqui são os valores de X, que no caso vai ser a média, a mediana e a moda. Então, nós sabemos aqui que a moda é o valor mais frequente. Então, eu vou colocar o topo da distribuição em cima do 25, bem aqui. Observa aqui, olha, os valores mais concentrados estão, mais desse jeito aqui, né? Essa forma aqui. E aí nós temos aqui, olha, uma assimetria para cá, uma assimetria positiva. E aí a média tá mais para cá. É claro que eu acho que eu estou exagerando. Essa escala, ela não pode ficar muito grande por causa do tamanho do gráfico. Eu tenho que bater ele mais pertinho e esse um pouco mais pertinho para ficar mais fiel. Aqui é uma distância e meia e aqui é uma distância. Para ficar melhor, se eu desse uma estendida mais nos gráficos, aqui, tanto um quanto aí sim eu consigo ficar mais fiel ao que eu quero. Moda, mediana e média. Aí posso até traçar uma linha para vocês verem melhor. Pode ver que a moda não tá certo. Vamos ajeitar. Aqui, ó. Topo, aqui é a moda. Aqui. Pronto. Agora sim. Moda, mediana e média. Essa seria a representação. E aqui eu tenho uma assimetria. Certo? Então, esse vídeo foi útil. Dá uma curtida aí, comenta, tirem as dúvidas de vocês nos comentários e até o próximo vídeo.